como é que tu sabes qual é o timing de evolução, cada etapa que tu vais passando dentro do negócio? Eu não sabia, mano. Eu era um nigga, quero fazer esse mambo, vou fazer samba acontecer. Eu não tinha um plano B. Eu sei, mas tu não achas esse um exercício muito difícil? Depende, tem coisas nesse país não mudam, Sim, ainda. sim. Tem coisas que pioram. Ainda ninguém sabe qual é a fórmula de sucesso. E como é que tu garantes que os teus colaboradores estejam alinhados com essa análise que tu acabaste por nos passar? Falo com eles. A geração que nos antecedeu não estudou para fazer negócio. Sejam muito bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que fala sobre empreendedorismo, gestão e o dia a dia dos nossos empreendedores. Eu sou o Edson Cardoso. Eu sou o Fábio Almeida. E sejam todos bem-vindos ao Business Sem Limites. Olha, antes de começarmos o programa, só para dizer-vos que fiquem até o final, porque o programa está brutal. O nosso convidado de hoje, uma coisa fantástica. Então temos muitos insights a nível de gestão, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre as dificuldades, sobre programação também, porque ele é bem nerd. Então fiquem até o final, que com certeza vão gostar do nosso programa. Mas antes de começar, nós temos os nossos pedidos de praxe, não é? Que é: inscreva-se no canal, compartilha esse link com mais pessoas, compartilha com os teus amigos, com todo mundo que puderes compartilhar. Vamos espalhar ao máximo, é produto nacional, nós estamos a precisar. Se você não fizer isso, nós vamos fazer o que, Edson? Vamos falir. Nós vamos falir. E não é bom falir. O angolano já está na luta, nós estamos na luta. Então é muito importante que você subscreva o nosso canal. Antes de começar, nós também queremos agradecer aos nossos patrocinadores, ao Odontocare Angola, que é uma clínica dentária, se não a melhor clínica dentária do país, modéstia à parte, tem os melhores dentistas, fazemos um grande trabalho, e eles é que estão a patrocinar também este nosso programa. E temos também a Estento Aromas, a maior e melhor empresa de aromatização do mercado angolano e arredores. Nós é que cuidamos da aromatização de todo o espaço nacional. Eu sinto, eu aprovo. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Mas hoje nós temos um convidado super especial. Falar dele é muito difícil, porque ele tem tantas valências que uma pessoa não sabe por onde começar. Mas, sem mais delongas, eu faço questão de apresentar Firmino. Bem-vindo. Obrigado, Edson. Obrigado, Fábio. Não, fica à vontade, tu estás em casa, Firmino. Eu estou à vontade. O meu tema é se apresentar. Eu não consigo. Eu costumo sempre. Acho que sempre que eu começar uma palestra, digo, sempre que alguém me pede uma bio, eu pego uma mensagem, escrevo uma mensagem para um amigo, o Mauro Fernandes, e o Mauro escreve uma bio para mim, precisa enviar. Eu já tenho uma que eu repito várias vezes já e tento facilitar, mas. Então pode ser essa, pode ser essa. Quem é o Firmino? Apresenta-me. Meu nome é Augusto Firmino, eu sou. Mas é que eu sou pai de profissão, que eu gosto da ideia de ser pai dos meus filhos. Sou programador por paixão, uma coisa que eu faço. Aí eu adoro problemas. A minha maior cena é essa. Eu gosto do próximo problema. O problema que vem a seguir depois desse que eu vou resolver. Então, boa parte da minha vida está à procura do próximo problema. Para quem não conhece, Firmino é o fundador da Inocre, que é a empresa por detrás da programação do aplicativo mais conhecido, que é a Sócia, né? Então... Sabe que eu eu nunca uso essas coisas tipo... eu criei a Sócia e não sei o quê. Eu acho que tipo, não é necessário falar essas coisas. Eu gosto mais do Firmino em si, sem esses add-ons todos. Porque esses add-ons acabam sendo tipo naturais do percurso que eu faço. É por isso que eu, tipo, nunca... Aquela apresentação formal, tipo, meu nome é Augusto Firmino, sou fundador da Inocre, da Sócia, não sei o quê, tipo... Se calhar tenho que melhorar essa parte da apresentação. Não, mas eu acho... Começar a falar mais do negócio. Eu percebo perfeitamente e confesso que até certo ponto, em uma boa parte da minha vida, eu também fui assim. Até há muito pouco tempo atrás, porque nós habituámos-nos a ficar ali naquele casulo, porque
o que nos define não é propriamente os negócios que nós criamos, né? Porque eu sou conhecido provavelmente pelo negócio que as pessoas hoje conhecem que eu tenha feito, mas as pessoas acham que é aquilo que me tipifica. Não, existem muitos outros negócios que eu já fiz ao longo dos anos e que alguns ainda existem, outros faliram naturalmente, mas não sou propriamente categorizado como sendo o Edson, o fundador das Cento. O aromatizador. Não, tipo, epá, tenho a Ascento, sim, que é uma empresa que está bem estabelecida no mercado, fruto de muito trabalho árduo, e eu acredito que a sócia também. Portanto, falares um bocado sobre o que é que o projeto faz e a tua desenvoltura até chegares à própria sócia em si, eu acho que isso não te torna menos humilde, porque nós conhecemos mesmo aquilo que te vai na alma. Portanto, podes, não é gabar, mas podes falar um bocado da empresa em si, porque na realidade é com o intuito dos nossos cibernautas também passarem a conhecer. Portanto, é mais nessa perspectiva. Fica à vontade, Vermelho. Isso parece faz todo sentido, mas pronto. A Inoc é uma software house que eu criei em 2016. Era, na verdade, uma pequena dívida moral que eu tinha comigo mesmo, porque quando eu tinha terminado o ensino médio, eu tinha paixão por programação e eu queria trabalhar como programador. E, na altura, procurei um emprego como programador e não consegui, porque não tinha experiência. Então, eu tinha dito a mim mesmo que um dia eu criaria uma empresa de programação, que era para dar o primeiro emprego para miúdos saídos do ensino médio que tivessem à procura da primeira experiência. Tanto é que boa parte das pessoas que a gente emprega são alunos finalistas do ensino médio, de preferência do Liceu, né? E a gente emprega muitas mesmas, mas também era muito numa perspectiva de criarmos tecnologia local com mão de obra local. Foi assim que em 2016 nós criamos a Inocre. E estávamos muito à procura de clientes, ficávamos muito dependentes de clientes. E já sabemos que para tu teres clientes, tu tens de ter uma boa rede de contactos e tudo mais que são capazes de te colocar ali onde existe a oportunidade. Mas a dado momento nós nos perguntamos e um dia quando não tiver mais projetos, a gente vivia de paycheck atrás de paycheck. Tipo, era o projeto para pagar salário, depois outro projeto para pagar salário, outro projeto para pagar salário. E quando não existem mais projetos para pagar salário, como é que a gente vai viver? Então começamos a pensar que nós devemos passar a criar os nossos próprios serviços, que seriam coisas que a gente... Nós tínhamos a capacidade de ler o mercado. E muitas das vezes, quando íamos ter com os clientes diziam-nos o que queríamos, nós acabávamos corrigindo os projetos dos clientes. É como se a gente tivesse uma visão um bocadinho mais clara que o próprio cliente do mercado. Está na altura de a gente começar a utilizar essa visão que a gente tem no mercado para começar a criar produtos. Mas no meio termo teve um dia que um banco tinha lançado eles faziam umas sextas-feiras disruptivas e convidavam sempre pessoas externas para irem lá ao banco apresentar soluções. E eu fui convidado para ir apresentar uma solução que a gente tinha na altura, que era o Arreo. O Arreo foi a nossa primeira leitura de mercado, que ele foi em 2016 emenda com 2015, que era o pico da crise. E aí as pessoas já passavam para consultar preço. Então, nós, na senda do Arreo, que era aquele mercado do final do dia em que as coisas pareciam sempre mais baratas, decidimos criar uma aplicação para consulta de preços. Então tínhamos o Arreo na altura e eu fui para esse banco apresentar o Arreo como uma solução de consulta de preços que podia virar um e-commerce. Na altura nós tínhamos um modelo de consulta de preços e estamos a ver como é que a gente monetiza isso. Que a gente estava a ver como é que eu queria fazer dinheiro. Então fui lá para o banco, apresentei a solução e apresentaram-me o convite de ir para o banco. Eu olhei, posso meter aqui boa gente a trabalhar comigo, vai, não vai, mas depois tive um insight, eu disse, ninguém me conhece na banca. Por mais bom que eu seja, na banca ninguém me conhece. Eu chamei a minha sócia na altura e disse, olha, eu vou dar esse pulo, mas eu fico lá 1 ano, depois saio. Nesse 1 ano eu vou fazer com que eles me conheçam e saibam que eu existo e saibam quão bom eu sou. Eu depois vou sair e a gente vai prestar serviço para eles. Essa era a minha estratégia.
aceitei o convite, fui para o banco. Fiquei lá, no meu termo criei um aplicativo lá dentro do banco. Muito antes de fazer um ano, acho que no nono mês, chamam-me e disseram-me o seguinte: olha, nós descobrimos que tens uma empresa e tu não podes servir a 2 senhores, foi essa a expressão. Na minha cabeça, eu disse: vocês quando me contrataram, eu tinha vindo aqui apresentar a minha empresa. Don't make any sense. Esse posicionamento. E eu disse: tá bom, eu não vou fechar a empresa, porque na altura nós na altura estávamos com o Ministério da Economia e Planeamento e estávamos com o controle da plataforma tecnológica que suportava o Prodesse. Tínhamos feito o portal do Produtor Nacional e estávamos a coordenar o call center que falava com os produtores a nível do país do ponto de vista de entender o que é que eles tinham para produzir, para atualizarmos o portal e quais eram as principais dificuldades. Eu achava aquele projeto, acho até hoje, que era tipo a minha principal contribuição para o país, na altura que estamos a falar de diversificação econômica, e eu disse que eu não fechava a empresa, né? Porque eu tinha um projeto que para mim era tipo sentido de Estado, né? Aquele para mim era tipo o meu exército, era a minha forma de contribuir para o país. Eu disse que preferia sair do banco. E eles? Olharam para mim e disseram que eu estava a ser precipitado. Deram-me 2 semanas para pensar. Passadas 2 semanas eu perguntei, voltei lá à sala da pessoa e perguntei onde é que eu assinava para sair do banco. E foi tipo uma cena assim, eu cheguei à minha casa, na minha mulher, vou sair do banco, você é maluco. Isso é sempre assim, né? Você é maluco. Quem vai voltar para onde? Eu ia voltar para a Inocre, porque o tempo também que eu tive no banco, nós fomos perdendo clientes. O único cliente que lutei para a gente não perder era o Ministério, os outros a gente perdeu. Tinha que voltar para a Inocre com renda incerta. Aquilo foi tipo outubro, setembro de 2019. Eu saí do banco e volto para a Inocre. O Arreio, claramente não tínhamos conseguido fazer aquilo virar um modelo de negócio, porque depois eu, quando fui para o banco, acabei criando um marketplace, porque eles na verdade viram que eu tinha criado um outro marketplace, eles queriam um marketplace, foi por isso que eles me levaram para lá. O Arreio não tinha dado certo. Tínhamos a situação do Ministério e eu estava meio que sem renda, né? Sem salário. Sem contar Teu filho mais velho na altura já era nascido? Já era nascido. Mas sem era contar pequenino. que- Era pequenino, na altura tinha 4 anos. Nós estamos a falar de 8 meses antes da pandemia. 8 meses antes da pandemia. Como é que foi gerir essa situação? Estou aqui ansioso para ouvir. O pior, aquilo, ok. Eu disse, tem que dar a volta por cima somewhere. O Acelera Angola anuncia que ia começar um programa de aceleração com a BTI. BTI era a primeira vez que nós íamos ter aqui em Angola um programa de aceleração com uma empresa aceleradora com a qualidade da BTI, que era na altura uma das maiores aceleradoras de Portugal. Eu tinha o Arreio, calhar vou lá com o Arreio e tudo mais. Mas depois, não vou levar o Arreio. Eu tinha um Temel e carros, temos um problema grave. Carros. Eu não sei Gostas ou não gostas? Para mim o carro é mesmo para ligar, andar, parar e mais nada. Não pergunto nada de carro que eu não percebo nada. E eu tinha eu nunca sabia quando era revisão, não sei o que. Eu disse como eu deve existir mais pessoas. Então idealizei uma aplicação que permitia gerar alarmes de quando é que seria a revisão. Sempre que você levasse o carro à revisão, o mecânico podia, na verdade, colocar ali tudo o que ele fez. A minha ideia era, eu pego no meu telefone... Esse mambo funciona, até hoje podemos fazer É isso. verdade, isso é uma ótima solução. A minha sim. ideia era, eu quando... Vamos desenterrar mais. Eu quando ir para o próximo mecânico, lhe entrego o meu telefone, ou lhe dou acesso ao meu carro na plataforma, ele entra, vê tudo que já aconteceu no carro, e ele sabe o que ele tem que fazer, não tem que me chatear para nada, porque eu até... O momento que o carro vai na revisão, para mim, aquele tempo eu tenho que estar a produzir em algum sítio. Então, ficar ali a explicar cenas no mecânico era chato. Eu disse, vou chegar, vou fazer isso, não. Vou lá, explico, quero isso. O formador disse, essa tua ideia já existe. Isso que tu estás a fazer não é novo, já tem outras soluções que fazem isso e não sei o quê. Tem aquela cena de programador, eu quero fazer mesmo minha chance, eu não queria comprar uma solução que já existe. Isso não vai dar certo.
Epá, volto para o Cubico, tipo, com um ar derrotado. Pá, acabei de perder o emprego. Agora, eu que pensava que era bom das ideias, minhas ideias também não servem. Epá, estava mesmo já assim low, porra. Eu ando no Cubico, sentado, a ver TV, a dama está a chegar. Epá, depois fui fazer compras e foi complicado. Epá, tinha que fazer sócia, não tinha ninguém para fazer sócia, depois epá, fiquei boa de horas nos armazéns, depois surgiram 2 senhores, eu tive que fazer sócia com os 2 senhores. Epá, mano, não tens emprego, tuas ideias não servem. Agora estou com o também não está a chegar para fazer as compras do Cubico, tua dama está a se juntar com outros homens para fazer compras. Isso aqui está para um caminho meio complicado. Eu disse assim, chega isso aqui, sócia o quê? Ah, não, quando a gente vai no armazém, nosso dinheiro não chega para comprar caixa, então tem que se juntar com foi outras assim pessoas. que... Tem que se tu juntar vês com como é que aparecem as tem oportunidades. que se juntar né? com outras pessoas para comprar e não sei o que. Epá, eu disse, me explica bem isso. Mas você, depois de me explicar isso, me dá 3 semanas, eu vou trabalhar. Nunca mais vou ao armazém procurar senhor nenhum para vocês comprarem nada junto. E ela me explicou como é que era o processo. Eu no dia seguinte modelei Pô, aquilo. até estou arrepiado com essa tua história. Modelei aquilo no papel. No dia seguinte fui à formação e disse ao Eduardo, eu já sei o que eu quero fazer. Eu disse, vais fazer o quê? Eu disse, olha, vou fazer uma aplicação para as pessoas dividirem as compras, né? Irem às compras e poderem dividir os custos. Ele na outra me disse, essa ideia, vamos chamar Salomão. Aquela ideia de Salomão tem Eu disse, não, também já tem nome, aqui se chama sócia, vai ser sócia. Ele disse, ok. Outubro, houve um interregno de 2 semanas, porque os formadores ficavam aqui 2 semanas e voltavam. Um interregno de 2 semanas, eles foram para Portugal. Quando eles voltaram, eles me encontram com a aplicação na mão. Disse, tá aqui. Não preciso de vocês mais. Não, precisava, né? Porque eles não viram, a componente deles era como modelar o negócio, como você, tipo, fazer um modelo de negócio e testar. Então, eu em outubro já estava com a aplicação pronta para testar um modelo de negócio. Em novembro, no início, okay? Como a ideia do modelo era testar primeiro se existe realmente necessidade ou não, eu vou coloco no meu Facebook e peço para as pessoas fazerem uma lista de produtos que eles normalmente faziam sócio. Ok? Eu pego nessa lista, modelo e coloco na nossa base de dados e foram os primeiros produtos que a gente foi buscar. No dia 29 de novembro de 2019, nós estávamos a fazer as nossas primeiras entregas. As nossas primeiras compras, que acho que as entregas foram no dia 30. Foram 10 entregas. Num dia? No primeiro dia foram 10, foram 10 entregas. Foi a Glória, o Arnaldo, a Nhanga, a Carla, na Maianga. Na Maianga fizemos 2 entregas, fizemos uma no bairro Azul. Fizemos. Eram 9 na verdade, porque a nona obrigou o pessoal do escritório a comprar, porque senão ia sobrar. No Quilambas fizemos 2, uma a contar com o nosso escritório, e posso não estar mal lembrar de outras. Essas foram as nossas primeiras desentregas. Então, o overall da minha história com o empreendedorismo foi a Inocre em 2016, o Arreo em 2018, foi um fracasso. Rochamos, depois fizemos a sócia e nesse intermédio fomos vendendo outros serviços. Mas tu achas mesmo, tu vês este fracasso como rocha ou como aprendizado de facto? A sócia é o Arreo. Sim, só que A sócia é o Arreo numa versão já a sócia respondeu a pergunta de como é que a gente monetizaria o Arreo. Exatamente. Exato. Não, mas também aqui é uma questão. Mas eu digo rocha porque com a Arreo nós participamos num concurso, o Seed Stars, em 2018, saímos em último. Em último? Mas ganhamos depois em 2021. Boa. Não, porque é que eu digo isto? Porque na verdade existe um mundo de startups que não geram negócio, ou seja, não geram a caixa e que são extremamente valiosas lá fora. Que depois acabam por ter um mercado secundário para serem compradas e depois são valorizadas e depois são colocadas em bolsa, e é a partir daí que depois já há a monetização do investidor por causa da valorização do próprio negócio. Claro, a sócia, se nós já tivéssemos um mercado parecido a funcionar aqui internamente, se calhar o Arreo
continuaria e vocês iam no meio do caminho ter que fazer os upgrades, Tem que fazer os upgrades sem ter que morrer para nascer outro. Sim, uma das coisas meio complexas aqui no nosso mercado de empreendedorismo é ainda ninguém sabe qual é a fórmula de sucesso. E nós ainda não sabemos os timings de evolução dos nossos negócios no modelo normal em que eles devem acontecer. Em que alguém tem uma ideia, desenvolve essa ideia, tem um primeiro financiamento anjo que vem das pessoas da linha dele de confiança que potenciam o negócio, depois deixam o negócio pronto para o investimento de pessoas que acreditam, não conhecem aquele modelo de negócio, acreditam que aquele modelo de negócio pode gerar valor. Por exemplo, eu tenho tentado defender quanto tempo é que uma ideia leva até estar madura no nosso mercado. Eu já posso dizer que hoje, não menos de 5 anos. Tu levas em média 5 anos para amadurecer uma ideia aqui. Para teres o teu modelo de negócio validado. Pois. Quer dizer que estou a falar o orgânico. E tu, para depois escalares o orgânico, precisas de investimento, mas tu precisas dos números do orgânico. A pergunta é, como é que a gente sustenta uma ideia durante 5 anos num mercado que ainda não percebeu que não é uma questão de novidade, mas é uma questão de produzir cases para serem estudados mais daqui a pouco. Então, nós matamos quase todas as iniciativas antes delas poderem virar um case. Hoje tu tens muitos cases de morte que se tu fores buscar, vais ver que a principal causa de morte que te foi vendida foi falta de dinheiro, mas em muitos casos foi uma questão de adaptabilidade da ideia. Porque a ideia que nasce não é a que prevalece. Estás a ver? Yeah. Então, é essa cena de mercado. O mercado ainda, nós ainda não sabemos qual é o mercado do empreendedorismo aqui, qual é o mercado das startups. Ele vai evoluir, mas ainda não temos uma noção de como é que ele vai ser. E na tua perspectiva, como é que esse timing poderia ser reduzido? Dos 5 anos, isso é, até o business ser validado, como é que pode ser, nesse caso, reduzido para menos tempo? Educação. Nós somos literalmente a primeira geração de empresários que está a estudar para fazer negócio. A geração que nos antecedeu não estudou para fazer negócio. Por isso que muitos não tiveram capacidade nem de gerir os próprios negócios e foram contratados todos fora. Se você perguntar para um empresário qualquer hoje qual é a tua proposta de valor daqueles que a gente formou lá atrás, ele não consegue explicar isso. Ele só sabe que ele compra a 10, vende a 15. Mas nada, né? A fórmula é essa. Vou colocar um valor acima daquele que eu comprei para ter lucro. Mas nada. Então, nós hoje somos a geração que sabe o que é uma métrica, sabe o que é uma métrica de entrada, o que é uma métrica de saída e faz essa comparação toda. Isso começou a surgir agora. Porque nós agora começamos a entender que o negócio é ciência. Sim, exatamente. Nós a pensar que o negócio era fezado. Nós estamos a sair de uma geração cujo negócio era fezado. As próximas gerações vão reduzir drasticamente esse tempo. Ele vai ser cada vez mais curto, principalmente para um mercado como o nosso, que tem muitas necessidades. É suposto o tempo ser mais curto. Mas, por exemplo, quem dá o gás inicial? Hoje, normalmente, quem começa a empreender para resolver um problema de base é uma pessoa sem recursos. Porque os que têm recursos investem em mercados já testados, porque eles querem retorno rápido. Então, esse miúdo que, sem nenhum tipo de recurso financeiro, sem nenhum tipo de educação, que detectou um problema, ele não tem dinheiro para investir nele próprio fundador. Estás a perceber, né? Para que ele perceba melhor como é que se analisa o problema. Nós temos não sei quantas startups que saem de programas de ideação, mas depois ele vai para o mercado. Pergunta qual é a estratégia dele de go-to-market. Ele não tem. Estás a ver? Há tempos ninguém me perguntou, pô, você faz marketing, faz todo o teu negócio, eu não consigo contratar um diretor de marketing e dizer isso, porque eu não tenho esse capital. Estás a ver? Então, o facto de tu ires adiando decisões que deves tomar ao longo do processo, adia um crescimento do negócio. Quando é que tu, por exemplo, quando é que um gajo como eu vai conseguir perceber, vai conseguir contratar, por exemplo, um diretor de marketing que tem um custo mensal de 500 mil quadras? Eu vou pagar 500 mil quadras num diretor de marketing ou vou investir para ter mais produtos? Esse trade-off para mim ainda é difícil de fazer. Hoje já tenho uma noção, que eu prefiro
investir mais um bocadinho aqui em recursos humanos porque se calhar vai alavancar aqui o negócio. Mas no início não é isso. No início a pessoa quer ter renda, né? Porque você quando for falar com alguém vai te perguntar quais são os teus números. O que é que você vai lhe entregar? E como se diz na gíria dos negócios, no mundo dos negócios, caixa é rei. Então não existe mercado, não existe negócio se não houver faturação. É o mais importante. E como é que tu consegues identificar? Isto é uma pergunta que provavelmente os nossos internautas também têm. Nós como empreendedores sabemos que vivemos esse tipo de dificuldades, e eu coloco-te essa questão que é: como é que tu sabes qual é o timing de evolução de cada, ou seja, cada etapa que tu vais passando dentro do negócio? Como é que tu consegues identificar e como é que tu jogas as cartas quando... Eu não sabia, mano. Eu era um nigga tipo go, 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 go. Tipo, quero fazer esse mambo, vou fazer esse mambo acontecer. Eu não tinha um plano B. Hoje já é diferente. Passados 5 anos, hoje é diferente. Eu hoje já sei que vou ter que levantar uma série de hipóteses. Das várias hipóteses que eu vou levantar, eu vou escolher uma. E hoje, quando eu escolho uma hipótese, eu tenho uma matriz minha que eu desenvolvi. Eu primeiro me pergunto: o que tem que ser verdade para isso acontecer? Hoje, o que tem que ser verdade para isso acontecer? Isso tem que ser verdade, isso tem que ser verdade, isso tem que ser verdade. Ok, já tenho o modo dicionário do que tem que acontecer para que isso dê certo. Depois eu faço um pre-mortem, né, que é um risk assessment, e pergunto, ok, quais são as minhas maiores dificuldades aqui, como é que eu vou overcome? Faço a minha lista de, ok, isso pode ser difícil, isso pode ser difícil, isso pode ser difícil, ok. Depois eu costumo desenhar sempre um cenário com quatro etapas, né. A minha pergunta é, por exemplo, o que tem que melhorar, ou qual é o cenário que eu tenho que ter, por exemplo, na sócia, né? Para a gente continuar na sócia, que tem que acontecer? O cenário econômico tem que se manter. O país precisa continuar a ter inflação, para as pessoas valorizarem o poder de compra. Então você depois se pergunta, durante quanto tempo é que isso vai existir? Até quando é que esse modelo é sustentável? E ali você já sabe, nos próximos 10 anos a inflação não vai melhorar. Então aí já sabes, ok, esse negócio tem uma vida para 10 anos. Tá a ver? Tu não achas que isto Não, é peraí, um acho que exercício? ainda tem mais. Eu sei, mas tu não achas esse um exercício muito difícil, uma vez que tipo, o nosso país muda drasticamente de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses a solução? Depende, tem coisas nesse país que não mudam. Tem coisas que pioram. A tendência, por exemplo, a tendência dos preços ela é quase que invariavelmente subida. Sim. Estás a perceber? Exato. Então você nunca vai bet na baixa do preço aqui. No mínimo, enquanto continuas a ter inflação, nunca vais bet na baixa do preço. O tema aqui é, como disse, negócio é ciência. É quais são as variáveis que você vai buscar, quais são as variáveis que você olha. É preciso você entender a indústria em que você está inserido. Eu estou na indústria alimentar, por exemplo. Quanto tempo é que o país vai levar para ser autossuficiente de forma alimentar? Muito tempo. Então, enquanto o país não produzir o que ele precisa e estiver muito dependente de importação, nós estamos altamente dependentes da flutuação cambial. O que é que a gente precisa para controlar a flutuação cambial? Nós temos que aumentar a produção interna. Então, nós não vamos conseguir aumentar a produção interna nos próximos 10 anos. Então, eu vou continuar a ter inflação nos próximos 10 anos. Então, eu vou continuar a ter pessoas a perderem poder de compra. Por quê? Porque o crescimento do produto interno não vai acompanhar a inflação. Então, as pessoas vão continuar a perder poder de compra no mínimo nos próximos 10 anos. Então, quer dizer que nos próximos 10 anos eu continuo a ter mercado para fazer compras em grupo. Ok? Então, o meu primeiro eixo está tranquilo. Depois eu tenho um segundo eixo que é qual é a disposição que as pessoas têm para pagar o meu serviço. Eu comparo a disposição que as pessoas têm para pagar pelo meu serviço vezes o cenário que eu estou a projetar. Se a inflação piorar, qual vai ser a disposição para as pessoas pagarem por um serviço de compras em grupo? Vai ser maior. Se a inflação diminuir, vai ser menor. Então, qual é a tendência? A inflação continua a subir. Então, eu tenho certeza que a disposição para as pessoas pagarem pelo meu serviço vai continuar a aumentar. Então, eu posso fazer a bet de querer investir. Não, e nós estamos a falar que o consumidor do teu produto tem que estar digitalmente evoluído, ou seja, tem que não necessariamente como é que funciona. Não necessariamente. O que é que tu tens que entender?
o nível de necessidade do teu produto muitas das vezes obriga o usuário a se treinar. As pessoas não têm nenhum tutorial para usar o Facebook. Ali o Facebook não dá formação de utilizar o Facebook. As pessoas criaram condições para aprenderem a usar o Facebook, porque aquilo passa a ser uma necessidade. Então, é aquele ponto que eu disse, a disposição do usuário ter o teu serviço. Tu tens que conseguir medir isso. Não, mas eu falo num país em que metade da população não tem smartphones e tudo mais. Metade da população não tem smartphone, ok. Agora, que tipo de alternativas tu crias para isso? Como é que você garante, por exemplo, hoje, o que é que nós entendemos disso? Isso foi um slap que nós levamos em 2020. 2020, fantástico, ainda há pouco momento, CRM, eu lhe dei a nossa análise de cohort dos últimos anos. Ele disse, pô, chefe, 2020 foi um ano fantástico. As pessoas estavam em casa. Eu tinha pessoas que ligavam para mim, é muito difícil usar a vossa aplicação, eu não percebo, mas ela estava a fazer compra de 200 mil kwanzas. Mas a reclamar que era muito difícil. Ontem eu tive um cliente que a reclamar que estava com temas, né? Fechou uma compra de 40 mil kwanzas, mas reclamar que estava com temas, não conseguia, não estava a ver se tinha fechado ou não tinha fechado a compra. O que acontece? Independentemente das pessoas terem problemas, se a necessidade que você está a resolver for grande, elas vão ficar contigo. 2021, o que aconteceu? Voltaram a abrir as coisas todas. As pessoas, então eu passei essa dificuldade aqui. Ir para o armazém, vou ao armazém. Não quero mais o teu serviço porque é difícil, mas até que o armazém, vou até o armazém. O que é que nós fizemos? Vamos nos adaptar. Porque passamos a criar pontos de venda física. Em que você vai lá e pode registrar a tua venda, a tua compra. Tá vendo? Esse é um outro ponto que acontece também aqui. Muitas das vezes, o empreendedor não entende que é ele que tem que se adaptar às mudanças. Tu estás a viver um cenário, tu tens que conseguir desenhar o próximo cenário. Estás a ver? Nesse cenário que eu faço sempre esse quadrante, eu analiso sempre. Primeiro, a disposição que o usuário vai ter para continuar a usar o meu serviço versus algum tipo de cenário que pode mudar no ambiente do país, né? No caso, nós olhamos muito para o cenário da inflação, mas nós podemos olhar para o cenário da produção interna, podemos olhar para vários cenários. E a minha pergunta é sempre, esse cenário, eu jogo ele com melhoria e piora. Se esse cenário melhorar, qual vai ser a disposição dos usuários em utilizar o meu serviço? Se esse cenário piorar, qual vai ser? E depois eu tenho que colher dados do país para saber qual é a previsão que existe de melhora desse cenário. Se for uma previsão para esse cenário vai melhorar daqui a 6 meses e esse cenário melhorando, o meu negócio não vai continuar a andar, sinto que está na altura de eu pensar no pivot do negócio. Tá, e o grande tema muitas das vezes é esse. Nós não temos essa capacidade de antecipar. Ou muitas das vezes acontece o caso de chega a ameaça e nós a ignoramos inicialmente, que não vai dar nada. Tipo, estou aqui nesse mercado há muito tempo também, tá ligado? Vamos ver que essa cena é difícil, vão desaparecer. 1 ano, desaparecer 2 anos, overtake, são donos do negócio. Depois já não sabes o que fazer para reagir. Tá? Depois não tens mais motivação para reagir. Depois não tens capacidade de garantir que tu vais pegar na tua equipe, a tua equipe vai querer lutar contigo. Estás a ver? Tá. O facto de nós não anteciparmos os cenários nos coloca vítimas de coisas que a gente não entende. Porque uma coisa é simples, o modelo de negócio ele não vai ser sempre o mesmo. Sim, e ele não tem que ser rígido. É uma coisa que eu costumo dizer, na sociedade a única coisa que é fixa é o problema. Por agora. Tudo o resto, a gente está disponível a ver um ou outro olhar, né? Há uma definição que eu adoro em cinemática, que é a definição de movimento. Ela depende do referencial escolhido. Então você vai ver movimento ou repouso com base naquilo que você escolher para observar. Então a evolução dos negócios é essa, é como você olhar para o negócio. Ele pode estar a evoluir, ele pode estar a morrer, você não está a dar conta. Ontem fizemos uma venda, mas se calhar é venda de que queimaste mercado ali, abriste um mercado aqui, como és novo aqui, estás a vender, mas ali já deixaste de vender. Sim. Às vezes é bom olhar o que é que você não está a fazer. Estás a ver? Yeah. E como é que tu garantes que os teus colaboradores estejam alinhados com essa análise que tu acabaste por nos passar? Falo com eles. Eu falo com eles, pô. E treinas? A minha forma de treinar é explicar exatamente a minha visão sobre as cenas, né?
Mas está aí uma coisa que eu próprio também estou a tentar agora incorporar, que é estar mais próximo, falar menos, trazer mais para dentro do negócio, dar mais tarefas, porque esse também é um problema que você tem como founder. Primeiro, confias pouco. Depois, tens muitas coisas só na tua cabeça, tá vendo? Como é que você faz esse processo de tirar as coisas que estão na tua cabeça para colocar em outras cabeças? É uma coisa que eu estou a aprender mesmo, porque eu tenho um problema, acho que na minha cabeça tudo é simples, tá vendo? Então, tipo, como é que você tira essas coisas que você acha que o outro podia saber de cor? Porque eu acho que, tipo, não tem segredo. Na minha percepção, não tem segredo, é fácil. Mas muitas vezes aquilo que é fácil para ti não é fácil para os outros. O meu maior desafio como fundador hoje, como líder, é me educar, que nem todo mundo tem a mesma perspectiva, nem todo mundo tem a mesma visão de movimento que eu, e começar a me treinar para isso. Eu já estou a fazer bem melhor. Toda segunda-feira já tenho uma reunião com o meu time de vendas, já analiso os reportes deles com mais calma. Por exemplo, hoje era bem difícil eu fazer um trade-off, por exemplo, de parar de programar para atender uma cena. E eu gostava de programar e estava o medo do marketing a falar comigo enquanto eu programava, mas não. Essa cena de programar vai ser umas 4 horas. Esse puto, vou lhe atender 1 hora, vou lhe ouvir. E aí parei de programar e lhe ouvi. A cena que eu fiz foi foi um exercício que eu depois de terminar disse. Depois eu lhe chutei da minha sala porque estava demorando muito, mas disse, foi fixe. Eu ouvi o puto e ele sentiu que eu lhe prestei atenção, enquanto ele deixei sentar na minha cadeira, enquanto ele falava e tudo mais, que é uma coisa que eu não conseguia fazer. Parar de fazer aquilo que era a minha atividade primária e já não precisa ser, que é programar, para olhar para os outros aspectos, né? Tipo treinar pessoas e tudo mais. Pois, porque isto para ti deve ser uma tarefa bem difícil, né? Tu és programador, matemático, lidar com pessoas é uma coisa assim bem difícil, né? Eu não sei como é que eu virei CEO, mas eu sou CEO porque é criar as coisas, que se for uma outra pessoa a criar nunca me deixaria ser CEO. Eu lido muito bem com máquinas, eu gosto de máquinas e eu sou uma pessoa que adora a solidão, eu gosto de estar sozinho. Eu na minha casa já não tenho, tinha um quarto que permanecia escuro e era o meu sítio favorito. Passava umas 2, 3 horas naquele quarto sem lâmpada, sem nada, mesmo só eu ficava a andar, sentava. Então eu tenho hábitos muito solitários, né? Eu gosto da solidão, gosto de estar eu com eu, costumo falar eu com eu, porque o momento tipo sai um outro gajo, senta aqui à minha frente e a gente tem uma conversa muito, muito interessante. Mas o que é que tem estado a acontecer, né? Eu tenho que começar a despir a capa do programador, a capa do empreendedor, e entender que eu sou um empresário. Essa é a montanha que eu estou a climbing agora, né? A mudança da ideia de essa startup, a gente pode falar, não. Para entender que isso é um negócio que eu estou a montar, a gente tem que gerar lucro, a gente tem que gerar valor para o cliente. Então, essa parte ali que começa a entrar a ciência. Eu estou hoje a me educar mais do ponto de vista do doing business, não do ponto de vista do programador, por isso que eu disse que a gente tinha 600 features e eu entendi que não vale a pena ter muitas features, vale a pena agregar valor. Então só deixamos as features que agregam valor e a gente está a ver dentro disso como é que a gente agrega mais valor. Então você não quer programar uma funcionalidade, eu hoje privilegio falar com o cliente e saber o que ele quer, do que ficar a imaginar que eu vou fazer uma funcionalidade que lhe dispara um e-mail com coisas que ele precisa, tá certo? Mas eu peço no CRM, não liga para o cliente X, pergunta o que ele quer. É bem mais fácil. E é bem mais accurate do que deixar só a máquina pensar tudo. Edson, isso é bastante interessante porque o Firmino traz aqui um insight que é muito importante. Nós podemos passar para os nossos internautas, que é o seguinte: não existe o líder perfeito. Existe o problema que precisa de ser resolvido. E a verdade, essa verticalidade que o Firmino apresenta de que, ok, agora cheguei nesta etapa, tenho que aprender novos skills para poder lidar com ela,
é que é importante nos negócios, ou seja, muitas das vezes nós estamos à procura do melhor cenário e também dizemos, mas nós não temos essa capacidade, mas eu não sei fazer isto, eu não sei fazer assado. Mas às vezes é importante começar e ter apenas a cabeça aberta para aprender, para buscar informação e perceber, principalmente ouvindo, porque a gente recebe feedback das pessoas, qual é o que é que nos está a faltar naquele momento. E se a gente conseguir ouvir precisamente o que está a faltar, a gente consegue ir atrás de conhecimento para fazer acontecer, não é? Não existe o líder perfeito, o que existe é a pessoa que tem que vontade entregar. de resolver o problema. Em tempos assim, eu reuni com um gajo, ele disse, olha, o meu modelo é um modelo Dubai. E o gajo, qual é o modelo Dubai? Disse, Dubai faz beta em produção. E ele começou a rir. Eu disse, eu não tenho nenhuma com isso. Para uma empresa do tamanho do Dubai, às vezes é complicado, né? Mas para uma empresa do meu tamanho, não. Eu coloco as coisas para as pessoas utilizarem para aprender com as pessoas. É assim que eu vejo o Dubai. O Dubai. Do ponto de vista de inovação tecnológica, eles aceitam a imperfeição como parte do processo para atingir a perfeição. E é esse o modelo que a gente tem. Não vai começar perfeito, mas eu estou aqui, eu tenho disposição para fazer tudo o que for necessário para melhorar. Porque daqui a 3 anos as pessoas já não vão se lembrar dos constrangimentos que tiveram no início, só vão se lembrar do bem que estão a ter. Estás a ver? E esse bem que elas estão a ter é fruto dos constrangimentos que aconteceram lá atrás. Então, nesse meio termo, o que é interessante? É conseguires dar a cara. Assumir que estás ali e que tu tens disposição para continuar a melhorar. Porque a perfeição não é uma coisa que nos cobram, é uma coisa que nós nos impomos. Porque as pessoas querem melhorias. Então, como é que você consegue desenhar um processo que é capaz de gerar melhorias? Estás a ver? Esse, para mim, é que acaba sendo a coisa mais importante do ponto de vista do negócio em si. Não é ele ser perfeito. Como é que você, founder, aprende com o teu negócio? Estás a ver, né? Como é que você vê o negócio? Porque há uma visão que o negócio é a tecnologia. Que o negócio é a ideia. Não. As ideias quase nunca são novas. Sim. Elas são sempre recicladas de algum aprimoradas. ponto. Estás a saber, né? Qual é o fator disruptivo do negócio? É o sistema que ele cria. E o que é o sistema? O sistema é o conjunto de coisas que você escolhe fazer. Como você depois encadeia aquilo, gera um sistema. Porque nós todos, muitas das vezes, nós fazemos quase todas as mesmas coisas. Agora, a forma como ele é encadeado é que diferencia. Estás a ver? Esse é o ponto que é mais importante. Como você encadeia o teu sistema. Em tempos, o meu time de trabalho, eu cheguei e disse, ok, vou desenhar um novo sistema de atividades. E dei para todo mundo do escritório e perguntei, o que é que vocês melhoram aí? Mas o que é que vocês entendem de cada uma das atividades principais que nós temos? Desenhei as atividades principais que nós fazemos, as 5 principais atividades, e pedi para eles desenharem atividades secundárias em cima disso, né? Aqui no marketing e vendas, ok? Quais são as outras atividades? Quais são essas pequenas atividades que a gente tem que fazer em relação ao marketing e vendas? E todo mundo foi fazendo isso. No fim, eu recolhi aquilo tudo. Peguei no sistema que eu tenho desenhado e comecei a ver, ok, que tipo de coisas eles acham que devem ser feitas nessas atividades principais que eu não tenho aqui listada como parte do meu sistema. E fui incorporando. O que aconteceu? Eu passei a ter um sistema com mais atividades. Depois eu me perguntei, dessas atividades todas que temos aqui, o que é que me gera eficiência operacional? E o que é que me dá um posicionamento estratégico diferente? Porque a eficiência operacional é para convergir. Né? Se você tem eficiência operacional, no fim nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa no limiar da eficiência operacional. E o que se pede dos negócios neles é que eles consigam assumir uma posição estratégica e tal. Das coisas que eu faço, o que é que me diferencia? O que é que me põe numa posição diferente da minha concorrência? E muitas vezes você, founder, não tem isso. Então, a cocriação, eu gosto do processo de cocriação, dá para as outras pessoas trazerem para dentro do negócio outras visões. Uma vez alguém me disse, você coloca as tuas ideias no Facebook, vão te roubar. E eu disse, estou tranquilo com isso. Mas eu, como consigo gerar insights em cima de outros insights, eu preciso.
tenho mais de 3.000 pessoas que seguem as minhas ideias no Facebook. Se eu tiver mais de 3.000 insights em cima do meu, eu sei que eu vou conseguir criar uma coisa nova ali. Sim. Isso até porque a execução Sim, o diferencial Exatamente. está na execução. Aquela noção de movimento, outra vez. Ele pode me dizer uma coisa e eu olhar numa perspectiva que não foi a que ele escreveu. O que eu acho engraçado nesse processo todo que nós estamos aqui a falar é que cada um de nós acaba por estar a viver quase as mesmas fases, mas em alturas diferentes. Porque, por exemplo, as dores de crescimento que o Firmino fala são dores que eu passo, mas já numa perspectiva ou num nível se calhar diferente. Exato. E eu acho que uma das coisas, com base naquele assunto que nós acabamos por desenvolver, quando nos encontramos quando da vinda do Tiago Negro e Bruno Avelar, Capa Angola, e teve aquele evento intimista no domingo, onde nós conversamos sobre a particularidade de não haver cá muitos encontros entre pessoas que realmente têm estado a fazer. Exatamente. Eu acredito que se houvessem muito mais encontros entre empresários, pessoas que realmente estão a fazer, porque aqui existem muitos empresários, mas muitos não fazem, mas existem também muitos que ainda põem realmente a mão na massa. Esses encontros, se forem promovidos, é muito natural que acabem por gerar insights e, se calhar, até certo ponto, serem facilitadores de... Cadeias de valor. Exatamente. O nosso grande problema é a inexistência de cadeias de valor dos negócios. Nós atuamos muito de forma separada, nunca de forma complementar. Não existe um complemento, né? Por exemplo, quem apanha garrafas poetas, quem lava e é capaz de devolver. Pô, eu podia lançar uma startup, por exemplo, que recompensasse quem devolvesse garrafa, depois vendia garrafas poetas. Estás a perceber? Tipo, essa economia circular não existe. Porque muitas das vezes nós optamos por fazer negócio tipo por moda. Estás a ver? O que é que está a bater? O que é que está a bater? O que é que está a bater? Mas a pergunta do que é que está a bater é fixe. Agora você tem que fazer o que é que está a bater. Como é que eu sirvo quem está a bater? Estás a ver? Tipo, um gajo agora virou estrela. Pô, vou passar a comprar roupa para vender para esse gajo. Ele vai precisar de roupa. Que ele agora quer ser diferenciado. Ele até se calhar, o dinheiro dele só chega para ir pôr agenda, mas ele já não quer ser visto na agenda. Vou pôr agenda por ele, compra e depois ele vende. Num valor que ainda é melhor do que ele for para uma boutique no centro da cidade. Tá, essa ideia de olharmos para a necessidade que o sucesso gera não existe. Esse gajo está no topo. Ok. Esse gajo agora tem mais capacidade de pagar por serviço. O que é que eu posso lhe dar? Essa ideia de você se colocar para servir. Estás a ver? Não é esse gajo está no topo, está fazendo, então eu vou fazer se não está batendo. Não. Vai esgotar mercado. Quando você pode abrir um mercado que vai potenciar aquele gajo a crescer, conforme ele for crescendo, o teu mercado aqui de lhe servir vai ser cada vez maior. E depois o teu mercado a lhe servir vai gerar um outro mercado de alguém que tem que lhe servir. Exatamente. Estás a perceber? E são só mercados a expandir. Não, porque quando nós entramos todos no mesmo mercado, é mercados a minguar. Quando nós entramos no processo de cadeia de valor, é mercado a expandir. Às vezes eu falo, se tu entrares para me servir, tu cortas a minha necessidade de investimento. Garante maior robustez para o meu negócio. E quando eu for falar com o investidor, eu já te apresento tu como parte também a cadeia de valor. Eu acabo sendo mais interessante e acabo apresentando uma necessidade de investimento menor. Mas, infelizmente, dizem true. Tipo, a ideia é se a tia Joana meteu uma bancada de tomate e está vendendo também como uma bancada de tomate. Tá vendo? Vende cebola, vende óleo. Tá vendo? E isso faz com que isto depois fique uma bola de neve, não é? E isto acaba por fazer com que as próprias empresas sintam a necessidade morremos de em cadeia. Todo Morremos em cadeia, porque assim, a primeira oscilação que tiver na cadeia de abastecimento daquele negócio, não morre um negócio, morre em 3. Estás a saber, né? Porque os 3 estão ali na boca. Estás a ver? Exatamente. O point é esse. Infelizmente essa é uma realidade cá no nosso país, né? Porque eu já tive, olhando aqui, abrindo aqui uma parte, já tive pessoas que importam produtos que nós também comercializamos, mas nós desenvolvemos esses produtos cá
e queríamos que essas pessoas deixassem de importar e passassem a ter, por exemplo, nós faríamos um investimento na estrutura a nível de desenvolvimento do conceito do negócio e passaríamos a fornecer a eles com uma margem brutal. As pessoas preferem importar e depois não conseguem ter preços competitivos. Nós queremos, o Marco Vitor fala sempre isso, mas não há mercado, queres competir o quê? Concordo plenamente. Não há mercado. Há coisas, por exemplo, vamos ser sinceros, né? Por quantas empresas conseguem pagar um serviço de aromatização? São poucas. Estás a perceber, né? Então como é que eu posso fazer para escalar isso? Eu tenho que conseguir, se calhar, baratear o preço. Como é que eu barateio o preço? Pô, Edson, quais são as tuas principais dificuldades? As rosas, os aromas. Pô, Edson, vou investir nisso. Estás a perceber, né? Tá bom. Daqui a 5 anos voltamos a falar. Depois, tá aqui. Ou vou investir nisso, vamos fazer aqui um contrato promessa que assim que eu tiver o primeiro carregamento, você vai comprar. Ok, tá fechado. Essa nossa visão de futuro compounded, né? Tipo, vou investir nisso para dar-lhe. Tá? Depois, a outra cena é até que ponto nós estamos dispostos a tomar risco. Tá a ver? Nós, por sermos um país extrativo, se calhar, não estamos muito na ideia de transformar, estamos em sacar para monetizar. Tanto é que o nosso negócio é em commodities primárias. Nossos negócios são todos em commodities primárias. Nós perdemos a cadeia de valor dos nossos produtos, não se desenvolve internamente. A gente não tem a capacidade de transformar, não tem, mas essa incapacidade de transformar, você pode ver ela e culpar políticos, né? Ou depois você pode encontrar ela no nosso DNA, nas pequenas coisas que a gente não consegue fazer. Estás a ver? Nas pequenas coisas que a gente não consegue fazer. A gente não consegue produzir o arroz e embalar o arroz. Estás a ver? A gente não consegue produzir o tomate e fazer massa de tomate. A gente não consegue dar escala à pequena produção de polpa que a gente tem. Depois a gente diz, o país tem insuficiência alimentar. A minha pergunta é qual é o rácio de desperdício alimentar que a gente tem? Não sabe. Depois, se a fome é relativa ou não, ninguém sabe. Podia ser sim que a fome é relativa, assim, porque o que a gente perde, o que a gente não aproveita do que a gente produz é muito grande e ia dar para mitigar boa parte daquilo que a gente faz, mas que não existe uma cadeia de valor. E está a falar coisas simples, mano. Vai no mercado do 30, coloca lá um serviço de reciclagem daquelas cenas que se perdem. A banana, fazer um concentrado de banana ali para bater rápido, embalar, no mínimo para conservar em 5 dias. Tem quantas famílias podiam consumir aquilo? Estás a perceber, né? O abacate, uma parte está para dentro, está podre, fazer algum nutriente com aquilo. Coisas pequenas. E estamos a falar de semi-industrialização. Sim. Estás a ver? Semi-industrialização. O problema é onde é que as pessoas se financiam. Ou seja, muitos até têm a capacidade, por exemplo, tu tiveste agora a ideia, e depois tem exatamente isso. O que acontece é o seguinte: tu não podes desfocar daquilo que é o core business do teu negócio, que já deve exigir uma trabalheira enorme. Não existem pessoas que tenham a mesma visão. E depois também não existe aqui uma espécie de uma via em que tu sabes, não, pô, eu consigo fazer levantamento de capital assim, assado e cozido, porque o nosso mercado financeiro também ainda é muito... Já falamos disso. A aversão ao risco primeiro. Depois, a ideia do lucro rápido. Sim. Os nossos temas, eles não são muito complexos. Sim, são sim. Eles estão muito mais ligados à nossa disposição de tomar risco e tomar risco, as expressões são riscos, para não usar uma expressão muito, muito pesada no nosso português, vou usar riscos bobos. Estás a ver? Exato. Imagina, o meu risco é colocar dinheiro na mão do Edson e o Edson ganhar independência financeira e eu depois não conseguir controlar o Edson. Esse é o risco que eu não quero correr. Porque eu colocar dinheiro na mão do Edson agora e o Edson conseguir fazer um negócio de transformação de comida, ou o Edson, eu deixar de importar, colocar dinheiro na mão do Edson, o Edson tem a maior empresa de aromas do país e depois o Edson ser grande demais para eu poder controlar. Nós temos esse tema de risco. Não estamos a falar só o risco de perder dinheiro.
tem vezes que eu invisto na pessoa errada para não investir na pessoa certa. Tá vendo? Os riscos que a gente não toma é esse. Epá, e o trade-off é bem simples. Se eu corro o risco de perder dinheiro, prefiro correr o risco de perder dinheiro do que ter o risco de colocar dinheiro em quem pode fazer. Hoje nós não podemos dizer que as pessoas que saibam fazer não estão identificadas. Nós sabemos, nós conhecemos, todos nós conhecemos quem faz, quem não fez. Quem recebeu dinheiro e não fez, quem recebeu um bocadinho e fez. Quem, se a gente hoje colocar ali um bocado, é capaz de dar certo. Quem, se a gente nem voltar a colocar o mesmo que recebeu lá atrás, não vai dar certo. O tema não está aí. Não é uma questão de financiamento. É uma questão de financiamento das pessoas erradas. O BDA deu 80 milhões no ano passado. Que isso bem dividido entre muitas empresas pequeninas acabaria... Alguém um dia me disse que uma startup precisa de 5 milhões para testar um modelo de negócio. 5 milhões de kwanzas para testar um modelo de negócio. Ok. Quanto tempo é que ela leva para começar a gerar dinheiro, isso também não sei. Mas se ela precisa de 5 milhões para testar um modelo de negócio, 80 milhões a gente teria testado não sei quantos modelos de negócio. Porque o nosso problema de competitividade econômica, que o Carlos Rosado costuma dizer, vem na base de nós não estarmos a investir em modelos alternativos de fazer negócio. Toda a nossa economia está baseada nos modelos de fazer negócio que o Colombo deixou aqui. Sim. É o comércio interno, que é isso que a Social faz, né? O comércio interno, e o comércio interno é feito por um comerciante que compra no armazém, abastece uma pequena cantina e depois as pessoas vão até lá comprar. É o modelo que nós temos. Qual é o próximo passo desse modelo? Nós temos que investir para ver. Então, essas iniciativas, né, dos empreendedores, as startups, são essas que vão financiar isso. E depois isso faz o quê? Aumenta a tua base da arrecadação, que é o que a gente precisa. O estado social que a gente tem só sobrevive se tiver uma base de arrecadação maior. Então, a base de arrecadação, nós já ouvi aí que o petróleo, nós saímos de produzir 2 milhões para 1 milhão. A nossa base de arrecadação, a principal, encolheu 50%. O Estado fica com mais dificuldade para cumprir o papel social dele. Então, se não surgirem novos negócios, vai ser cada vez mais difícil para o Estado cumprir o papel social dele, porque nós vamos estar aqui a reclamar. Agora, quem financia essa economia? Muitas das vezes quem financia essa economia põe dinheiro em títulos do Estado porque é mais seguro. Só que não sabe que ele próprio está a correr o risco de levar o sistema todo à bancarrota. Nós estamos a ter aqui uma boa conversa. Firmino, tu és fantástico e acho que nós vamos ter que ter parte 2, parte 3, parte 4. Tu vais ter que vir mais vezes cá ao podcast porque tem muito conteúdo. Mas, Firmino, como é que tu te vês daqui a 10 anos? Como é que tu vês o teu negócio daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu quero ter um negócio que me habilita a estar entre os 5 milhões de gestores do país. Quero que o meu negócio, não eu, o meu negócio, me permita estar entre os 5 milhões de gestores do país nos próximos 10 anos. Na verdade, é para isso que eu estou a trabalhar. E o que é que tu tens feito nos dias de hoje para te manteres ocupado quando não estás a trabalhar? Isso é, cuidares da tua saúde, né? Quando não estou a trabalhar, quando é que isso acontece? Então estou equilíbrio. Ainda não tenho esse tempo. Estou a montar um negócio e eu tenho que saber aproveitar a crista da onda, né? Então, aquela história dos trade-offs, eu tenho que fazer algumas trocas. Eu fiz um pacto com a minha mulher, renovei para mais 5 anos, eu tinha pedido até os 40, renovei mais 5, até os 45 ela ia segurar algumas pontas, porque o meu foco é construir uma base sólida para nós nos próximos anos. Eu gostaria dos 45, por exemplo, ter mais tempo com meus filhos e os educar e os preparar, na verdade, para darem conta de tudo aquilo que eu estou a criar hoje, né? Que eu costumo dizer, tipo, eu sou assim porque a minha mãe me criou para ser isso. Eu aos 16 anos comecei a ir para reuniões que a minha mãe já não ia, com os fornecedores dela. Mas aos 14 eu comecei eu ia com a minha mãe à praça e ela me colocava na bancada a vender. Eu comecei a vender aos 14, ela me colocava no Rock Santeiro na bancada a vender.
Então, às vezes, ela sempre diz que quis que eu fosse engenheiro, né? Mas eu hoje falo, tenho muitas dúvidas do teu plano, porque não era possível. Você quer que eu fosse engenheiro, você me levou para a praça muito cedo, me colocaste a vender muito cedo, me colocaste a negociar com fornecedores. Aos 16 anos ia negociar carregamento de cigarro que a minha mãe ia fazer com os fornecedores dela. Então já era um ponto diferenciado. Eu quero poder fazer essa mesma preparação para os meus filhos, apesar que os dois já sabem da sócia. O meu filho pequeno já sabe, pai da sócia, é da sócia. O outro, hoje eu olhei para minha agenda e ele na parte de trás desenhou uma casa com a sócia e um carro. E eu só vi hoje que eu abri a minha agenda na parte de trás. Então, lindo, né? de alguma forma, eles já estão dentro do negócio. Então, eu não tenho tempo. Na minha casa vive-se o negócio. Toda hora eu discuto com a minha mulher todos os dias em casa, muitas vezes até os meus filhos dão aí um ouvidozinho, mas a gente fala sobre o negócio e não temos a mesma visão, a gente discute, eu deixo que isso aconteça, mas a gente vive negócio, a gente está a tentar criar um legado de família e tem que ser desse jeito, então não tenho tempo. Pô, perfeito. É, porque o que acontece agora é que nós estamos na moda da internet e que as pessoas têm que ser equilibradas, têm que fazer determinadas tarefas, têm que estar com a família, têm que Quem estar com a fala filha, de têm que estar equilíbrio com... já foi um desequilibrado no passado. Pois, Ele sim, fala sim, de sim. equilíbrio quando a vida já lhe permite falar de equilíbrio. Exatamente isso. Nunca nos contam a história de quando eles Sim, eram são desequilibrados. realidades diferentes. Exatamente. Depende, o ponto em que você vai te permitir fazer um determinado discurso. Por exemplo, nós aqui hoje não falamos de quem está a começar, ou nós não falamos da dificuldade de quem está no começo, nós estamos a falar da dificuldade de quem já está a tocar um negócio no dia a dia e os traders têm que fazer. Se a gente tivesse no começo, o discurso seria outro. Quando tivermos no apogeu também, o discurso vai ser outro. Fala, não, tem que ter tempo de qualidade, não sei o quê, férias, essa coisa toda, mas por agora não é o nosso discurso. Não, sim senhora. Epá, Firmino, estamos aqui na reta final e como o Fábio disse muito bem, vamos ter que ter parte 2, parte 3, parte 4 e todas as partes que nos for permitido ser feito. Assim sendo, qual é a mensagem que tu gostarias de deixar para quem está a começar agora e o que é que tem que estar predisposto a fazer, né? O negócio é ciumento. Ele exige você lá. Não, é muito difícil escalar um negócio com atenção dividida. Isso foi dos maiores aprendizados que eu tive. Enquanto tiveres atenção dividida, não vais escalar o negócio. Crie condições para começar e testar um modelo. Enquanto estiveres a testar, podes sim dividir a atenção com outras coisas, mas quando tiveres que escalar um negócio, precisas estar focado a 100%. Mas o conselho que eu costumo dar para as pessoas é nossa responsabilidade de fazer as coisas, né? Nós temos um país que é cheio de oportunidades. Deixem de tentar criar coisas novas, foquem-se em resolver problemas. Eu vejo muitas pessoas a tentarem criar. Não cria, adapta. Convivam mais com a nossa realidade, vão mais para os subúrbios, para ver como é que as pessoas driblam as dificuldades no dia a dia, porque nos subúrbios há muita dificuldade, nós sabemos da dificuldade de vida que as pessoas têm, mas aquelas pessoas continuam vivas. São uma fonte de engenharia e sabedoria que é fantástica. Então, às vezes o que a gente precisa para adaptar um modelo de negócio disruptivo é ir para lá, porque lá tem coisas testadas já, que só precisam de ser escaladas. Então vais para lá, que é o que a gente fez com a sócia, na verdade. Estava ali, já estava testado. O que é que você vai fazer? Você, quando entende aquilo, vai usar o digital para ampliar o alcance. Estás a ver? Então, tudo que a gente precisa fazer é isso. As nossas soluções não estão na Europa, estão aqui no nosso povo. Então, nós que trabalhamos com tecnologia, ver como é que a gente usa a tecnologia para expandir os nossos hábitos e a nossa forma de ver e resolver problemas. Uau! Firmino, isto aqui foi uma grande aula de gestão, de empreendedorismo, de encorajamento para os nossos internautas. Olha, eu avisei, fiquem até o final, compartilhem, façam o máximo de barulho possível, porque esse conteúdo pode impactar muita gente,
pode impactar e pode fazer com que muitas pessoas também ganhem coragem para poder começar a resolver o problema da nossa população. Aliás, esse é o nosso objetivo em ter criado este podcast, porque fala de angolano para angolano, ou seja, nós estamos aqui para entregar essa solução. Então, Firmino, muito obrigado por teres vindo compartilhar connosco um bocadinho daquilo que é a tua visão. Edson, obrigado por tudo. Meus queridos, muito obrigado. Tchau!